Vamos conversar sobre o 7º episódio da segunda temporada de The Boys. Assistindo esse episódio, eu senti que ele ia seguir o mesmo caminho de outros episódios dessa segunda temporada, no sentido que é um episódio meio morno, em que muita coisa acaba nem acontecendo direito, mas o final, sei lá, o terceiro ato desse episódio, por dizer-se assim, acabou me surpreendendo muito. Mas eu já chego lá, vamos quebrar esse episódio por partes, por núcleos, por personagens, como a gente sempre faz. Essa temporada, eu sinto que ela está se aprofundando muito na questão do Billy Bruto e sobre o passado dele, porque já tivemos a questão com a Becca, aí também tivemos o terror aparecendo, que é o cachorrinho dele, a tia, e nesse episódio surge a mãe e o pai, e tem todo esse diálogo de novo, esse atrito que tem entre o pai do Bruto com ele, e sobre o irmão, que a gente já viu no episódio anteriormente, tá sendo trago novamente para dentro da discussão o irmão, que o irmão era fraco, que ele não era igual ao Bruto, que acabou se tornando um monstro. Tá batendo muito sobre nessa questão do Billy Bruto ter se tornado um monstro que, em parte, é o que a gente acaba vendo durante toda a série, e principalmente na parte quando ele tenta convencer o Vogelbaum a depor lá no dia da audiência contra a Vought, que ele mostra esse lado monstruoso que ele tem. Mas, principalmente, eu sinto que essa questão do irmão pode ser simplesmente algo para fazer esse paralelo, que o Bruto se tornou o que se tornou por causa do pai e para não ser o que o irmão foi e o irmão acabar morrendo. Só que talvez o irmão possa não estar morto, o que eu acho que talvez seja um recurso que eles já usaram anteriormente com a questão da Rebecca, que a Rebecca tinha sumido, estava morta, e no final ela aparece, que poderia ser algo de novo a ser explorado dentro da questão do Bruto, porque ele achava que a Rebecca estava morta, ela não estava, ela tem um filho que tem poderes, que é um Sup. Pode ser que o irmão dele seja um Sup também, ele tenha que lidar com essa questão de que os Sups fazem parte da vida dele, mas o mais interessante é que quando ele vai conversar com o Dr. Vogelbaum lá e ele fala, o garoto era um fofo, era um querido, será que isso não é uma semente que a gente acaba vendo sendo implantada no Bruto, dele poder ver o Ryan com outros olhos, que não seja um Sup que é igual a todos os Sups, que é escroto, e aí pode talvez começar a ter uma certa empatia com o garoto, até para ele não seguir o mesmo caminho do pai, se tornar essa pessoa totalmente desprezível e livre de qualquer redenção. Mas começa todo com o lance do facho de luz decidindo depor contra a Vought, e aí a senadora Victoria começa a articular, só que eles precisam de uma outra testemunha, e aí vão até o Dr. Vogelbaum, que é o cara lá que criou o Capitão Pátria. E aí a gente tem o Rio, que deveria ficar tomando conta do facho de luz, só que aí ele vê que a Annie foi capturada e ele parte nesse processo de salvá-la, porque ele é o cavaleiro branco dela, e aí ele acaba convencendo o facho de luz e junto. Eu acho legal até pontuar que o facho de luz ele surgiu rapidamente, e tão rapidamente quanto ele surgiu, ele foi embora. Isso dialoga muito com a própria jornada do personagem que a gente viu nesses poucos episódios, porque no final, quando ele se entrega, ele meio que já tinha desistido de viver. Ele achava que a Mallory ia matar ele, só que no momento que ela não faz isso, talvez eu sinta que ele tenha perdido um pouco o propósito, e aí quando ele chega na Vought, que ele vê que a estátua dele não tá mais lá, ele decide se matar, incendiando o próprio corpo para terminar com essa vida que ele teve até então. E aí eu deixei o núcleo mais interessante pro final, que é justamente o da Tempesta com o Capitão Pátria, que no começo eles estão lá incitando a população, fazendo um discurso e tal, que é muito claro o quão eles estão dialogando com governos de extrema direita, seja nos Estados Unidos, seja no próprio Brasil, justamente de incitar o ódio e o medo nas pessoas e criar esse inimigo em comum que todo mundo tem que temer, que dentro de The Boys é justamente a questão dos super terroristas, que se a gente presta atenção mesmo em todo o arco construído nessa segunda temporada, não apareceu um super terrorista dentro dos Estados Unidos sequer. Tirando o irmão da Kimiko, que tem toda uma construção dele com ela, dele achar que ele tá fazendo a coisa certa e que acaba sendo transformado numa figura de propaganda pro que a Tempesta quer no final das contas, eu sinto que essa segunda temporada ela tá martelando muito no que o próprio Trump fez recentemente no debate sobre a questão dos supremacistas brancos e a questão que envolve a Tempesta nesse sentido, e até mesmo a sequência inicial, acho que ela é muito forte e chocante nesse sentido de dialogar com o que a Tempesta e o Capitão Pátria estão causando na população, que é justamente incitar esse medo
contra o outro, contra o inimigo que está sendo criado, e tocar What a Wonderful World, eu acho que é muito forte também, porque mostra, olha que mundo que estamos vivendo hoje em dia. Mas voltando à duplinha, você vê que, eu comentei nos primeiros episódios, desse anseio, desse desejo do Capitão Pátria de ter uma família, de se sentir querido, e ele encontra isso com a Tempesta, e aí ele decide levar ela para conhecer o Ryan, que é o filhinho dele, e dessa vez, com ela junto, eles conseguem manipular a criança para achar o pai muito bacana e colocá-lo contra a mãe, contra a Rebecca, para no final eles conseguirem pegar o Ryan e simplesmente fugir dali. Eles pegam a criança e fogem, tipo, o que provavelmente vai botar a Rebecca junto com o Bruto de novo para tentar resgatar o filho. E aí pode ser que justamente, como eu disse no começo do vídeo, essa sementinha de que o Ryan pode ser um bom garoto faça com que o Bruto olhe para ele com outros olhos. E por fim, o final do episódio, que eu achei que não ia dar em nada, mas foi muito chocante, com as cabeças todas explodindo lá, que foi exatamente o que aconteceu com a Raynor no começo da temporada, mas tipo, apareceu lá, nunca mais surgiu, e apareceu aqui de novo, e aí fica essa pergunta pro final da temporada, que é: quem diabos está fazendo isso? Eu até pensei na Cindy, que foi aquela moça que fugiu no episódio anterior, lá do local que estavam sendo feitos testes, só que não poderia ter sido ela que fez aquilo com a Raynor no começo da temporada. Então pode ser algum sup que trabalha junto com a Vault, porque sempre que vai dar alguma merda pra empresa, as cabeças das pessoas começam a explodir, e isso tem que ter alguma explicação no final das contas. E talvez isso acabe favorecendo de novo a Vault no final das contas, porque a Cindy tá solta, então ela pode ser jogada num balaio de ser uma super terrorista que tá fazendo isso, aí vai o Pátria, vai a Tempesta resolver essa situação, e aí fala, olha, que tava no nosso próprio território, a gente tem que controlar essa situação, e aí o governo acaba ficando de novo do lado da Vault, o que vai levar para uma terceira temporada que desenvolve toda essa questão de novo, e que está trazendo toda a questão da Igreja da Coletividade, que eu sinto que ela vai sendo pincelada durante toda a temporada, mas até agora a gente não teve nada de concreto acontecendo. E bom, acho que esse é o vídeo sobre o 7º episódio da 8ª temporada de The Boys, porque eu sinto que não tem tanto o que falar sobre esse episódio, eu acho meio estranho nesse sentido, tipo, os outros eu sentia que havia mais o que dialogar, e esse, chegando perto do final, não tem tanto, o que eu acho bizarro, mas vamos ver como que a temporada acaba. Vocês curtiram esse episódio? Vocês estão empolgados com o final da temporada? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, a bolinha tá aparecendo aqui do lado, você pode clicar para se inscrever, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E se você curtiu o vídeo, cogita deixar o like que eu agradeço de coração. Beleza, gente? Até a próxima então!